A gente, então, está começando o nosso último dia aqui de mesas, né? Hoje a gente tem a mesa 6, alternativas, plantio e manejo de água. E aí a gente fez uma brincadeira da água-floresta, né? Então, essa é a temática de hoje. Queria chamar as pessoas para comporem a mesa aqui. O senhor Eugênio Giovenardi, que é ecossociólogo, fundador da Reserva Ecológica... fundador da Reserva Ecológica Sítio das Neves, que fica no Distrito Federal. E ele vai falar um pouco para a gente sobre a temática, o nome da fala dele é Águas Acima, o manejo ecológico de nascentes e as técnicas alternativas de microbarragens, que é a barragem Castor, né, feita com cupinzeiros. Ele vai falar sobre isso. Em seguida, Newton Barbosa Campos, que é coordenador do projeto Plantadores de Água, em Alegre, Espírito Santo, e que vai falar da experiência de conservação, manutenção e plantio de águas na Serra do Caparaó. Também gostaria de chamar Ramon Bonzi, que é mestre em infraestrutura verde pela FAO, e vai falar de pesquisa, intervenções e mapeamento das águas no sítio urbano de São Paulo. Por último, a gente também vai ter a participação da professora Sueli Furlan, que é professora aqui do Departamento de Geografia, que vai falar sobre florestas culturais, manejo sociocultural, territorialidade e água. A professora está finalizando uma apresentação de TGI de um aluno dela, ela está aqui em cima numa sala, a gente já conversou, e assim que terminar ela vai vir para cá, mas a gente vai tocando para não ficar muito tarde. Antes da gente começar, eu gostaria só de lembrar, né, no primeiro dia, não sei se todos estavam aqui, enfim, a gente teve a presença do Oscar Oliveira, da Bolívia, e no início da fala dele, ele trouxe essa jarra de água aqui, essa jarra, na verdade, onde ele misturou 3 águas, né? Uma que ele trouxe de Cochabamba, diz ele com muito esforço para trazê-la intacta até aqui, e outra que ele pegou na praça que fica em frente à Casa dos Baobás, que é uma das casas que hospedaram aí os participantes do encontro aqui do seminário, né? E outra que ele pegou aqui na universidade. E aí ele misturou todas essas águas aqui, e essa água que a gente tem aqui agora, então, acompanhou a gente do início até agora, chegando ao final do seminário. Então, agradecemos aí a presença da água, retomando um pouco dessa relação com o sagrado que ela carrega, né? Quero saudar a todos os presentes e principalmente agradecer a organização deste seminário da água, que me convidou para mostrar uma humilde tarefa desenvolvida em harmonia com as árvores, os pássaros, os insetos e todos os milhões de seres vivos que habitam nesta área que eu compartilho com eles como hóspede. E quero agradecer de quebra a presença do Minotti, que foi o causador desse convite, né? E, é claro, o Paquet e a Fabiana, que estão para ratificar esse convite. Como eu não tinha recebido o programa, eu não tinha ideia do que eu devia falar aqui. Então, eu tinha preparado um vasto material em que contemplava não apenas a água como elemento gerador da vida, mas todas as implicações que a água tem na vida
de todos os seres vivos do planeta. Nesse momento eu não estou pensando na espécie humana ou nos jatobás, eu estou pensando em todas as espécies vivas do planeta, seja a barata, da qual nós compartilhamos os elementos básicos, que são hidrogênio e carbono, né? Não temos nenhuma diferença nesse ponto com os animais e as árvores, mas somos uma matéria consciente, e como matéria consciente, cabe a nós definir qual é o nosso papel no meio de todos os seres vivos. E se a gente pensar um pouco sobre isso, provavelmente os nossos comportamentos poderão ser diferentes do que são hoje. Não vou tratar dos elementos científicos que envolvem a água, porque isso já foi feito desde o início. Eu quero ficar mais na função cerebral e nas entradas que nós damos através dos sentidos ao cérebro e os comportamentos gerados pelo cérebro, e por isso nos encanta às vezes, né, olhar para uma flor, ou olhar para uma árvore, ou olhar para a água. Por quê? Porque o cérebro nos indica através do olho, através de qualquer outro sentido, de que aquilo pode ser importante, então nós vamos seguindo. Então, antes de entrar nos módulos que eu tinha preparado aqui, eu vou dar um panorama daquele ambiente onde eu vivo e onde eu me formei como ex-sociólogo. Eu sou sociólogo por formação, com doutorado na França e pós-doutorado na Inglaterra, mas isso não foi suficiente para eu me comunicar com o universo. Eu precisei de uma universidade que se chama hoje Sítio das Neves. E nesse Sítio das Neves é que eu encontrei a biologia, a química, a filosofia, a teologia e todas as demais ciências, a matemática principalmente, né, que me deram uma nova visão do universo. E me fizeram compreender que eu sou apenas um grãozinho do universo. Então eu vou... Não, essa mesmo. Só vai passando. Eu vou dando uma palavrinha para cada imagem. A primeira imagem eu costumo caminhar todas as semanas 5 a 6 quilômetros dentro do sítio para ver as modificações que aconteceram durante a minha ausência, porque eu preciso saber, porque como as árvores não me dizem se eu não for perguntar a elas, então eu tenho que estar ao lado delas para saber se houve alguma novidade. Então, estamos agora nesse período de chuvas. Eu vejo também quais foram os resultados da chuva em relação ao movimento das árvores, dos animais, dos bichos, dos grilos, se apareceu uma cobra, se não apareceu, enfim. E vou determinando, se eu vejo que a água escorreu demais, talvez seja o momento de fazer uma contenção de água naquele local. Há um grupo de pessoas que quiseram saber como é que se faziam as barragens de pedra, então ali estou mostrando para eles como é que se colocam as pedras. Aí um dos meus colaboradores lá do sítio, tudo isso é feito com essas duas mãos e com outras duas mãos de uma pessoa que está comigo lá no sítio, né? Que também é hóspede do sítio, né? Depois de determinado o ponto de fazer a barragem, então nós começamos ao movimento do material. Neste ponto, o menino está trazendo um carrinho de terra de cupim que vai ser colocado em cima de paus secos, folhas de catolé. Catolé é uma palmeira própria do cerrado, e outra camada de terra e outra camada de paus secos,
E finalmente, ali está o menino já, como vocês podem ver, à altura da barragem. A barragem, nesse ponto, já tem água, ali tem um espelho d'água, que já ficou, com a primeira chuva, a água já ficou ali. Como a barragem é feita de material filtrável, então parte da água filtra pela barragem e continua morro abaixo. 5 metros adiante ela vai encontrar uma nova barragem. Então esse repouso da água faz com que a água se infiltre no chão e percole e carregue os aquíferos que estão aí embaixo. Como vocês sabem, os rios são formados parte pela água superficial e parte pela água que dos aquíferos cai diretamente no rio. As minhas águas entram sempre limpas no ribeirão. É mais uma amostra. Como vocês veem, no meio da barragem, às vezes eu faço uma pequena obra de arte, ponho ali um capinzinho e tal. Por quê? Porque depois ele rebrota, e passando mais adiante, ele já adquire um certo relevo e ele vai ajudar, é como se fosse uma coluna, né? Ali já o verde já aparece na foto no final. E como vocês podem ver, a barragem lá, a água vem de onde está o senhor para baixo, né? E vê a altura da barragem. E isso, cada barragem dessas guarda ao redor de 1 metro cúbico de água. Então eu tenho no sítio mais de 100 barragens. Isso quer dizer que quando chove, eu tenho garantidas ali 100 metros cúbicos de água permanentemente ali, infiltrando no solo. Eu quero chamar a atenção dos que trabalham com água, que a palavra infiltração é essencial para a preservação de nascentes de água. Aí mais uma. Isso é apenas para ver. Essa é uma das grotas. Aí essa barragem tem uma nascente que se tornou perene. Há 40 anos atrás, eu quero dizer que eu completei 80 anos o ano passado, e dos 80 anos, 40 anos foram de paciência em cima deste pedaço de chão, tentando proteger as nascentes de água. Como eu só tinha 2 nascentes de água, agora eu tenho 6 nascentes de água, porque essa é uma das que renasceu, ela reviveu. Por quê? Porque com 40 anos de chuva e com 40 anos de paciência, e com 40 anos de infiltração, a água brotou. É uma questão séria. Então, para resolver o problema da água, é preciso não fazer nada. É deixar a água aonde ela está. E se der para colaborar, a gente colabora. Agora, da maneira como nós estamos tratando a água, enchendo de cidades em volta dos rios, nós nunca vamos resolver o problema da água. Isso eu tenho absoluta certeza. Eu escrevi um pequeno livro, esse aí. Em 2005, eu percebi, observando o meu sítio, que nós iríamos ter problemas sérios de água. Então eu escrevi um livrinho em 2005, advertindo o Serviço Público e a Secretaria da Agricultura que o Distrito Federal teria problemas de água. Estamos agora 10 anos depois e o problema está aí. Pode passar. Entender? O retorno das águas, está esgotado já há bastante tempo. Essa é uma das cabeceiras, que eu começo bem na cabeceira e vou até a foz. O meu sítio tem várias nascentes que vão ao ribeirão e esse ribeirão recebe as águas do sítio. Então, eu começo lá desde a cabeceira até lá embaixo fazendo pequenas represas, em geral de 5 em 5 metros, quando
se faz necessário. Se a água não corre muito, né, mas como o meu sítio é lançante, ele tem mais de 45% de declive, então eu preciso deter a água, a velocidade da água a cada 5 metros. Bom, pode passar. Aí é mais uma barragem de pedra, é só para vocês verem o tamanho do trabalho e da organização, mas isso em 40 anos a gente vai levantando. Essas 2 barragens, por exemplo, estão num lugar muito delicado. Olhando lá para baixo, vocês veem que não tem mais vegetação. Infelizmente, a foto que eu tinha tirado agora, que está toda coberta de vegetação, não saiu, não sei porquê. Falha técnica. Ali já é uma poça d'água um pouco maior, quer dizer, são pequenas reservas de água. Não é nada, mas 100 metros cúbicos de água é muita água. Então, espalhando em cima, o meu sítio tem 700 mil metros quadrados. E ele tem duas inclinações, uma a oeste e outra a leste. E a norte-sul ela é muito inclinada. Ela tem 80 metros de declive entre a estrada, o asfalto e o ribeirão. Bom, essas são outras paisagens que mostram como a primeira barragem é a vegetação. As outras barragens são apenas a decoração, é a cereja do bolo, né? Mas esta aqui é a primeira barragem de contenção. Árvores, árvores, árvores. Isso é que garante a vida de uma nascente. Ali são paisagens belíssimas que depois as coisas vão acontecendo, né? E a gente não pode não gozar dessa beleza, né? E parte a gente ajudou a criar, mas parte é a própria natureza que parece que ela canta todo dia agradecendo que alguém não mexeu com ela. Isso que a gente tem dificuldade de compreender. Que a natureza ela gosta quando a gente olha para ela e não toque nela. Né? Me perguntaram, o que você está produzindo lá? Eu produzo água. Eu produzo oxigênio. Né? Eu? Não. Mas é para responder o jornalista, né? Aí, essas são barragens já dentro do córrego. Porque umas eu faço fora do córrego, mas outras eu tenho que fazer dentro do córrego, porque também a inclinação é muito profunda. Né? Então se formam, aí sim dentro do córrego já se formam grandes piscinas, né? Que dá para tomar banho. Tem piscina, tem locais que vem até quase me cobrem, né? Eles podem ir passando. Só para vocês terem uma ideia de como é a vegetação do cerrado depois que ela está. Essa é uma barragem. Essa é uma barragem em construção com folhas de catolé. Né? Em cima das folhas vai a terra e vocês perguntam, mas como? A água não leva embora uma barragem feita de folhas e pau seco e terra dentro? Não, porque o cupim é o meu grande auxiliar. É o sócio que não me tira nada, ele só me dá. Né? Por quê? Porque o cupim vivo, ele continua trabalhando. E o cupim tem uma baba que ela fica mais firme do que o cimento. Né? Essa é uma arvorezinha que ela ficou ali, e a próxima fotografia, quando eu vier na próxima vez, vocês vão ver uma árvore bem grande. Pode ir passando. São todas imagens do sítio. Essa imagem, eu recebi a visita de um sueco que veio conhecer o meu sítio, e ele, quando eu mostrei a conformação, ele disse assim, é aqui que você tem que fazer uma barragem. Eu digo, mas é o lugar mais difícil, é exatamente por isso, é aqui que você vai ter que pôr a barragem. Então,
Essa barragem o nome dela é Suécia, porque o cara é sueco. Pode passar mais rápido. Peraí. Você passou um cupim, aí está ele. Ó. Aí lá, o meu amigo está aí. Ó, aquele branco lá é um cupim. Né? Então ele se desenvolveu, né? E essa barragem ela tem duração de 100 anos, 200 anos. Né? Enquanto os viadutos ali de Belo Horizonte caem, essa daqui fica durante 100 anos. Não precisa, a engenharia é do cupim, não é minha. Sim, essa acho que é a última. Não. Bom, daqui eu tomo água da fonte. Essa água tomo eu, tomo a galinha, tomo o bem-te-vi, tomo o sapo. Todo mundo toma dessa água. Essa água é absolutamente limpa, porque ela vem de um brejo de mais de 100 metros e ela vem já filtrada, e as análises que foram feitas, todas elas deram como água potável. Bom. Acho que pode fechar. O meu tempo está esgotando, então eu vou me restringir apenas a uns comentários finais. Eu disse no início que o trabalho para a recuperação de nascentes é um trabalho difícil, porque a gente quer ensinar a natureza a se comportar como nós imaginamos que ela tenha que se comportar. Né? E esse é talvez um erro grave que a gente cometa em matéria de natureza. Quando eu digo que eu sou ecosociólogo, é porque a natureza me ensinou como me relacionar com ela. Né? E com muita humildade, reconhecer que as árvores têm um idioma, têm uma linguagem, os animais têm uma linguagem, e nós só conhecemos a nossa linguagem, a linguagem da espécie humana, como disse o professor hoje, Homo sapiens, nós sabemos tudo. Então, há 40 mil anos, a espécie humana se apoderou do planeta. Quando nós descemos das árvores, éramos herbívoros e nos tornamos carnívoros, nós aprendemos a matar. E a caça nos ensinou a cooperar. O crescimento da população, depois que a gente conseguiu matar muitos animais, etc., e que nós começamos a fazer cidades, nós começamos a competir. E esse processo de competição e cooperação vem se arrastando nesses 40 mil anos, e nós conseguimos impor ao planeta o nosso estilo de comportamentos, e nós ditamos as regras que o planeta tem que observar para que nós sobrevivamos. Esse é o nosso erro fundamental, é um erro que merece uma correção cerebral, porque nós temos que dar novas entradas ao cérebro para que a gente tenha novas saídas de comportamentos diferentes das que nós temos hoje. Como nós demos entradas erradas ao cérebro, né, ou pela palavra, ou por aquilo que os outros disseram, etc., nós cometemos graves erros. Então, para quem quer saber um pouco mais, esse trabalho de 40 anos me ensinou a que, para começar um trabalho desses, é preciso mapear toda a área que nós vamos trabalhar. Um mapeamento nos mostra onde é que estão as árvores, nos mostra onde é que estão as nascentes, nos mostra por onde corre a água,
E então nós podemos dialogar com o ambiente e ver de que maneira nós podemos colaborar para que as erosões, por exemplo, que são de milhares de anos, mas elas têm muito a ver também com a pegada humana, muitas dessas grotas, elas foram criadas, grotas ou canais de esgotamento da água da chuva, elas foram criadas ou pelo caminho dos bois, né, manadas de bois que abriram caminhos, e o boi, vocês sabem, a pata do boi é a que mais danifica o ambiente, é a que mais impermeabiliza o solo. E quando o caminho do boi é feito, e você sabe como é que os bois nunca andam assim, né? Eles andam costeando. Então, eles fazem, na verdade, vários sulcos, e quando chove, essa parte do caminho do boi, ela caminha por um lado. Essa outra parte que o boi subiu aqui, ela desce aqui. Então, ela vai formando várias grotas, distintas grotas, e com o correr dos séculos, aquilo se afunda. Então, o que eu estou fazendo é isso, é corrigindo esse pisoteio do gado. E no meu sítio não entra gado. Bom, então, nesse mapeamento a gente vê as nascentes visíveis, as nascentes ocultas, né, os canais de esgotamento, e aí começa o trabalho de captação da água da chuva. Então, o que é a captação da água da chuva? Bom, a captação da água da chuva se faz de muitas maneiras. Uma das maneiras é uma árvore. A árvore recebe a água da chuva e ela... Tem árvores que conservam 1 metro, 2 metros, 3 metros cúbicos de água, né? Lá na folhagem, dependendo da copa. Se os podadores são... se eu fosse uma autoridade, né, eu extinguiria todos os departamentos de poda dos municípios e não compraria nenhuma motosserra, né? Mas, em compensação, veríamos na cidade onde plantar as árvores, né? Porque uma coisa é saber onde plantar as árvores, outra é plantar as árvores de qualquer jeito e depois ter que podar, né? Bom, então, em Brasília acontece isso muito, porque Brasília destruiu toda a vegetação nativa e depois passou a plantar árvores. E plantou árvores em toda parte, porque tinha que plantar árvores. As podas mal feitas, o que fizeram? Cortaram esse galho daqui e transformaram, por exemplo, um jatobá numa palmeirinha, né? Está lá em cima. Então, ou às vezes cortam só de um lado, porque estava atrapalhando o apartamento da madame. Então, quando chove, né, essa parte da copa recebe 2 ou 3 metros cúbicos de água. 2 ou 3 metros cúbicos de água quer dizer 3.000 quilos. Lá vai embora. Então caiu em cima do carro. Então, viu? Nós temos que cortar as árvores, porque as árvores estão caindo em cima dos carros. Então, essa filosofia, essa maneira de ver as coisas, né, é que atrapalha um pouco, né? Bom. Então, as barragens, elas têm essa função. Elas contêm a água, elas cortam a velocidade da água morro abaixo e elas permitem um repouso das águas, e esse repouso permite a infiltração e a percolação. A percolação é quando a água chega nas rochas e encontra um veio na rocha, entra por esse veio e vai mais profundo ainda. Por exemplo, se a primeira infiltração deu a 20 metros de profundidade, a percolação vai a 50, 60, 100 metros de profundidade. Mas para isso é preciso muita água e muito descanso da água. Se a água cai no chão e corre logo para o rio, nós não temos recarga de aquíferos. Bom, como eu tenho um pluviômetro, um pluviômetro oficial instalado num sítio, o pluviômetro mede a quantidade de água que cai numa noite, né? É um pluviômetro que está no site da Agência Nacional de Águas, com o meu nome, Giovenardi, e vocês podem ver qual é a série de precipitações desde 2012 até abril de 2015. Né? Bom, então,
como o meu sítio tem 700 mil metros quadrados, 1 milímetro significa, 1 milímetro de precipitação significa 1 litro de água por metro quadrado. Se eu tenho 700 mil metros quadrados no sítio e cai uma chuvarada, assim, digamos, em cima do sítio, e que deu mais ou menos na medição, deu 1 milímetro, eu sei que o meu sítio acabou de receber 700 mil litros de água. Se naquela noite de chuva caíram 10 milímetros, eu sei que naquela noite o meu sítio recebeu 7 milhões de litros de água. 7 milhões de litros de água significa uma barbaridade. Isso significa, 10 milímetros significa que cada metro quadrado recebeu mais ou menos essa altura de água. Mas se numa noite, como aconteceu já, cair, ou durante o dia, cair 100 milímetros, eu tenho 70 milhões de litros de água. Se eu não fizer nada, em meia hora essa água já foi embora para o Mar del Plata. Da maneira como o meu sítio está organizado, mais de 50%, ou seja, 35 milhões de litros de água, ficam ali. Ficam ali durante 6 meses, recarregando os aquíferos da região. Bom, isso tem o outro lado danoso, desastroso, porque a maior parte das pessoas, dos novos chacareiros, aprenderam a fazer poços artesianos. Então, enquanto o meu sítio está recarregando os aquíferos, 20 poços artesianos já se instalaram ao redor, porque eles não têm água e também não têm a menor preocupação em fazer alguma coisa. Como disse o menino que trabalha comigo, se a gente só tira e não põe, um dia acaba. E é o que está acontecendo. Então, os poços artesianos têm esse aspecto destruidor, né, das nascentes de água. E uma outra novidade que me deu uma tremenda alegria foi que no mês passado, quando eu passeava pelo sítio, topei com um bebê de buriti. Buriti é uma palmeira que só dá em veredas, em lugares bem com muita água, e com água permanente. Quando eu vi o buriti, vocês me acreditem, eu tive calafrios, né? Porque depois de 40 anos eu pude ver uma prova incontestável de que a natureza tinha se recuperado. Porque no raio de mais de 50 quilômetros não tem um buriti. Só tem um buriti no meu sítio, né? Depois eu vou ver se eu consigo ter o meu buriti ali num pendrive e vou mostrar para vocês um bebê de buriti. Bom, eu trouxe também uma bibliografia que eu gostaria de oferecer a vocês, mas como todo esse material está gravado aqui, então vocês depois podem receber cópia. Mas tem, por exemplo, eu citei aqui alguns que me parecem muito interessantes. El Sello Indeleble, que trata de assuntos bem importantes da espécie humana com a natureza. A Virada, né, de Stephen Greenblatt. A Contagem Regressiva, que é um livro bem recente, de Alan Weisman, que é um jornalista americano. E Bilhões e Bilhões, que é um livro bem interessante de Carl Sagan. E Armas, Germes e Aço, que também merece ser lido, que é de Jared Diamond. E Os 50 Grandes Ambientalistas, de Joy Palmer. E
E esse livro, eu estava em Paris agora, o mês passado. Bom, não levem assim como Basoff, eu estava em Paris, porque eu estudei em Paris e eu tenho por hábito ir quase todos os anos a Paris, porque eu acho que Paris merece uma visita. E encontrei, saído assim, quente na livraria, um livro que se chama, ainda não li, mas é o próximo a ser lido, Tout peut changer. Tudo pode mudar. E o subtítulo é Capitalismo e Mudança Climática. Então, esse é um livro que eu acho que vale a pena, né? Mas depois vocês podem ver aí. E, bom, depois de tudo, que é um ecologista, Augusto Carneiro, lá do Rio Grande do Sul, e o Macaco Nu. O Macaco Nu, acho que todo mundo vê aqui, não leu, deve ler. Porque é um livro fascinante e que mostra a grandeza e a estupidez humana. O Garimpo ou Gestão, que é sobre a economia, de José Lutzenberg, que foi ministro do Meio Ambiente, e Sertão do Campo Aberto, que é do Paulo Bertrand, que é um livro mais de poesia, né? Mas, enfim. E, antes de terminar, eu quero... Quando eu fiz 80 anos, eu festejei os 80 anos com um livro que se chama No Meio do Caminho. Então, as pessoas me perguntaram, mas como no meio do caminho? Esses são os meus primeiros 80 anos. Então, no meio do caminho, eu tenho mais 80 pela frente. E queria oferecer esse livro ao Paquet, como exemplo. Obrigado pela atenção.